Sonhei que fui pro céu, um sonho tão real. Nas ruas de ouro eu andei, num lago de cristal. Ouvi um coro de anjos, encantei. Foi quando um jovem me tocou, chamou meu nome e eu olhei. Me perguntou: você não lembra mais da igreja do interior? Eu era só um menino ali, você o meu pastor. Você me ensinou a orar e me falou da cruz. Um dia então você orou e aceitei ao meu Jesus. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. E um rapaz chegou me dizendo: você me trouxe luz, pois deu um livro a outro alguém falando de Jesus. Jogaram fora o livro, encontrei e o li. Jesus tocou meu coração e por isso estou aqui. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Um a um foram vindo, formando uma multidão. Vidas ganhas porque eu amei, tive fé e compaixão. Coisas simples e grandes que a vida ocultou. Na terra ninguém viu, mas o céu os revelou. Eu sei que lá no céu ninguém irá chorar, mas acho que senti uma lágrima rolar. Jesus então chegou, tocou em minha mão, disse: filho, obrigado por dar teu coração. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou tão feliz. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz.
Hoje eu sou tão feliz. Som. Boa noite. Olha, muitos de vocês se comportaram bem só um dia, que sentaram mais para frente. Aí no outro dia já bagunçaram de novo, já foram para trás. Mas que bom que nós estamos num dia especial. Obrigado pelo louvor também, tanto feito pela jovem quanto feito pelo irmão. É bom a gente ouvir louvores a Deus, a gente cantar a Deus. E nessa noite eu quero estudar com vocês um tema da Bíblia que tem tudo a ver com que ele é algo que ele vai amarrar muita coisa do que nós vimos essa semana. Ele é um dos assuntos mais importantes da palavra de Deus. É um dos assuntos que mais a gente tem que viver e praticar. E é um dos assuntos que eu mais tenho dificuldade. Você tem dificuldade em fazer algo que você conhece da Bíblia? Sim ou não? Eu tenho. Eu sou de carne e osso também, como você. E esse assunto, para mim, é um dos assuntos mais desafiadores. Mas é um dos assuntos que eu mais tenho lutado. Eu mais tenho pedido a ajuda de Deus para conseguir realizar o que tem nesse assunto. E, antes de tudo, deixa eu mostrar a minha família. Essa aqui é a delegada, aquela que manda em casa. Eu já aprendi a obedecer logo, quando ela fala na primeira vez. Até aqui a minha esposa, o nome dela é Gilmara. Ela é professora de matemática do ensino médio, a matéria que os alunos mais amam, matemática, né? Vocês também gostavam? Lembra como vocês gostavam de matemática na escola? Era uma beleza, né? Aqui está a minha filha Eduarda, é aquela que eu disse que hoje ela tem 12 anos, mas só vai conhecer um garoto com 30. E aqui está o meu filho Arthur. Essa foto tem uns 2 anos, hoje eles estão um pouquinho... Essa aqui é uma foto atual. Está aqui o Arthur, né? O Arthur tem 8, a Duda tem 12. Essa aqui é uma foto, em julho desse ano, nós fomos para uma missão na Amazônia, e fomos toda a família, né? A nossa família, a gente foi junto, e tinha todo esse grupo aqui de jovens, alguns adultos também. Foram 60 missionários em 2 barcos, né? 10 dias... vivendo nos barcos, a gente viveu nesse barco aqui, 30 aqui, 30 aqui, e nós passamos pouco mais de 10 dias na Amazônia fazendo missão. Nós reformamos uma igreja, nós construímos uma casa de madeira para um deficiente físico, nós construímos um centro comunitário também, e nós ensinamos a Bíblia para as pessoas e fizemos culto todas as noites. Então, a gente trabalhava de manhã e à tarde e à noite. E dormia na rede. Um do ladinho do outro, assim, na parte de cima do barco tem as redes. E a gente dormia ali em cima, um do lado do outro. Uns roncando, os outros falando, uns tentando dormir. Mas foi uma beleza, uma experiência impressionante. O ano que vem, em julho do ano que vem, nós vamos ter outra missão para a Amazônia. Se você tiver vontade de participar, eu garanto que vai ser uma das experiências mais marcantes da sua vida. E a Amazônia é um lugar impressionante, a beleza dele não tem igual. Então, você acordar aqui na parte de cima do barco, aqui à frente do barco, mas na parte de trás do barco, o barco está aqui no Rio Negro, né? A Amazônia tem o Rio Negro, tem o Rio Solimões, os dois se encontram, né? Tem o encontro do Rio Negro e Solimões, e eles formam o grande Rio Amazonas, né? E lá da parte de fundo do barco, a gente acordava assim de manhã e via assim o nascer do sol, a coisa mais linda, assim, meio aquele rio, aquela floresta. O ano que vem, as últimas 2 semanas de julho, nós vamos de novo com um grupo para lá. Se você quiser ir, é só você fazer a sua inscrição e juntar suas coisas e ir. Fica tranquilo que vocês voltam vivos, certo? E a minha família foi junto, como eu disse, a minha esposa foi junto também, a minha filha, o meu filho.
E foi uma experiência muito marcante a gente fazer essa missão junto. Minha filha está aqui, meu filho está aqui, minha esposa está aqui, e eu estou em algum lugar também. Isso pode deixar até apagado, assim. Aqui está a casa que nós construímos. Esse aqui era um jovem que precisava de uma casa, né, para viver. E aqui está a minha filha, né, meu filho. E foi uma experiência realmente muito especial. Se você puder, se você desejar participar, eu garanto que vai ser uma aventura tremenda. Aqui não está todo o grupo, está parte dele, mas é muito bacana. E quem é essa daqui? Sabe quem é essa aqui? Quem? Essa é minha sogra. A dona Maria Lukaszak Fernandes, ela é de origem da Tchecoslováquia. Os pais dela nasceram lá, fugiram para o Brasil na época da guerra. E ela, até esses tempos, ela falava tcheco também, mas agora não tem quem fale com ela, e ela parou de falar. Eu tentei aprender, eu aprendi umas 2 palavras, ela percebeu que eu não ia dar para coisa e desanimou. Aí parou de tentar me ensinar. E aqui está minha filha com ela. A dona Maria tem 92 anos, tem uma memória melhor do que a minha, e faz parte da minha família também. Como eu disse, eu sou um pastor muito legal. A minha sogra mora comigo há 12 anos. Todos os dias. Já pensou? Morar com a sogra todos os dias assim? Pertinho de você. Você acorda, daqui a pouco você já olha para ela. Ela está ali. Vai dormir, você olha para ela também. Eu sou um pastor gente boa. Eu vou para o céu. Eu cheguei a essa conclusão. 12 anos assim, ó, eu vou para o céu. E a minha sogra é uma pessoa muito querida, é uma mulher de Deus também, admirada por toda a família. Ela tem uma história muito bonita. Durante essa semana, nós fomos estudando alguns passos que uma pessoa precisa dar em direção à salvação. O primeiro passo que nós estudamos, qual é mesmo? Crer em Jesus. É crer, mas crer para o judeu, crer para a Bíblia, não só é você falar assim, não, eu acredito, beleza. Mas crer envolve a prática também. Então, crer em Jesus é o primeiro passo. O segundo passo envolve o arrependimento, a mudança de vida. O segundo e o terceiro. Quando a gente crê em Jesus, a gente não vai viver mais como a gente vivia antes. A gente se arrepende do que está errado, a gente confessa os pecados, a gente muda de vida. E aí, nós vimos também essa semana que aquele que deseja ser salvo, ele também vive uma vida de fidelidade. A gente é fiel não para ser salvo, mas a gente é fiel porque nós fomos salvos. É diferente. Eu não vou explicar de novo, porque eu já expliquei, mas é isso aí. E o passo de hoje envolve um negócio muito importante. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 24, versículo 13. Você basicamente vai ler um verso em Mateus hoje e alguns versos em Lucas. Mateus capítulo 24, versículo 13. A Bíblia diz assim: aquele, porém, que ficar firme ou que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que perseverar até o fim, a Bíblia diz que esse vai ser salvo. E para perseverar, a gente precisa, tem um passo também que envolvia o batismo, a gente precisa da presença do Espírito Santo na nossa vida. Jesus respondeu: em verdade te digo que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Ele disse que o batismo é essencial para a gente receber o Espírito Santo na nossa vida. E nós vimos que a Bíblia dá um outro Consolador, e Ele promete estar para sempre conosco até a consumação dos séculos. E esse outro Consolador, o Espírito Santo, é Ele que vai cuidar de nós. Quando você cair, quando você tiver necessidade de ajuda, é Ele que vai estar ao seu lado, é Ele que vai te ensinar, é Ele que vai te fazer lembrar de todas as coisas. O Espírito de Deus, Ele nos acompanha. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, 26, e da mesma maneira também o Espírito ajuda em nossas fraquezas. Quando a gente se sentir fraco, quando a gente estiver fraco, o Espírito Santo é que nos dá força para vencer. E Ele também nos dá dons. Nós vimos aqui uma jovem cantando, depois um rapaz cantando, Ele que nos dá dons. Então a presença do Espírito na nossa vida é que faz a gente ser vitorioso na vida cristã.
E a Bíblia diz também, eu mostrei que o Espírito Santo faz com que a gente gere alguns frutos na nossa vida. Mansidão, domínio próprio, bondade, benignidade, e assim vai. Vários frutos do Espírito. Mas hoje, eu quero mostrar, ontem eu falei da importância de a gente permanecer em Jesus Cristo. Ele disse, permanecer em mim, porque o ramo, se não permanecer na videira, não pode dar frutos. E hoje eu quero só esmiuçar um detalhe desse permanecer em mim, mostrando o assunto que para mim é mais desafiador. E o assunto tem a ver com oração. A oração é um dos segredos da vida cristã. Eu estou mostrando para vocês durante a semana coisas que nós temos que caminhar se a gente deseja ser salvo. Então eu já mostrei várias. Hoje eu vou mostrar sobre a oração. Pensa numa coisa importante, a oração. Mas pensa numa coisa que muitos de nós não faz. Na verdade, muitas vezes, quando eu falo muitos de nós, eu estou no meio também. Eu disse para você que esse é um dos assuntos mais desafiadores na minha vida cristã. Mas muitas vezes as nossas orações, elas são de 30 segundos ali. Quando a gente vai comer, ou quando a gente acorda, ou quando a gente vai dormir. Orações curtas assim, mas a gente não vive uma experiência de oração. E hoje eu queria que você meditasse um pouco nisso. Olha o que Ellen White, nós queremos que Ellen White é uma pessoa muito importante. Ela foi usada por Deus para trazer mensagens especiais para o tempo que nós vivemos. E olha o que ela escreveu. Ela disse o seguinte, a oração é o quê? É a respiração da... Agora vamos juntos. Só quem está vivo, cutuca quem está do seu lado e fala assim, acorda aí. Acorda que o pastor quer que você participe agora. Fala junto. A oração é a respiração da... É o segredo do poder. Olha que ela diz, que a oração é o segredo do poder espiritual. Nenhum outro meio de graça pode substituir. E a saúde da alma ser conservada. Então, se você quer ter uma vida espiritual saudável, a oração tem que fazer parte da nossa vida. E ela diz assim, ó, a oração põe a alma em imediato contato com a fonte da vida e fortalece os músculos da vida religiosa. E ela diz, negligenciai o exercício da oração, ou a ela vos dediqueis de quando em quando, com intermitências, segundo pareça conveniente, e perdereis a vossa firmeza em Deus. Ela escreveu isso no livro Mensagem aos Jovens. Então ela disse, se você e eu negligenciarmos o exercício da oração, ou se dedicar a ela só de quando em quando, nós vamos perder a nossa firmeza em Deus. A oração é o segredo da vida, um dos segredos da vida espiritual. O estudo da palavra, da Bíblia, é muito importante, mas a oração, ela compara com a respiração da alma. A gente consegue ficar um tempo sem comer, sim ou não? Alguns mais tempo, outros menos tempo, né? A gente consegue ficar um tempo sem beber água? Sim ou não? Um pouco, né? Até dias. Tem gente que fica até dias sem tomar água. Mas você consegue passar muito tempo sem respirar? Não. E é interessante que tudo que ela escreveu, ela sempre relaciona oração com respiração. E sabe por que ela faz isso? Para deixar claro a importância da oração na vida cristã. É algo que é tão importante que ela compara com a respiração. A gente precisa, nós precisamos ser pessoas de oração. Você ora, você tem uma vida de oração. Olha só o que ela diz. A oração é a vida da alma, a oração da fé é a arma pelo qual podemos resistir com êxito a todo o assalto do inimigo. A oração é o que te une a Deus, é que te conecta com Deus e te dá força para vencer as tentações. Quando você é tentado e você leva a Deus uma oração, você busca Deus em oração, ela diz que Deus pode nos dar poder para vencer. E ela diz assim, ó, que cada respiração seja uma oração. Várias vezes ela relaciona oração com respiração. E ela diz, a oração não faz Deus baixar a nós, mas eleva-nos a Ele. E a oração é abrir o coração a Deus como se fosse um amigo. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia agora no livro de Lucas. Você vai dar uma olhada em alguns versos no livro de Lucas e você vai perceber algo em Jesus.
Jesus foi a pessoa mais bem-sucedida que existiu nessa terra. Ele veio para essa terra como homem, ele viveu como homem, e ele foi extremamente bem-sucedido. Deixa eu mostrar algumas coisas a respeito de Jesus. Lucas capítulo 3, verso 21. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 3, versículo 21. Olha o que a Bíblia diz. Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. Inclusive, ele foi batizado para nos dar o exemplo, né? E aconteceu que, enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele na forma de uma pomba. Você vê que o batismo, até não é o assunto de hoje, mas o batismo sempre está ligado à presença do Espírito. E até no batismo de Jesus você percebe isso, ó. Batizado Jesus, o Espírito Santo veio sobre ele. Então o batismo sempre tem a ligação com o Espírito Santo. Mas o que eu quero destacar no verso é que aconteceu que depois que Jesus foi batizado, o que ele fez? Ele orou. E quando ele orou, o Espírito Santo veio sobre ele. Quer ver mais uma coisa a respeito de Jesus? Aí no capítulo 5, verso 16, aí onde você está mesmo em Lucas, você só vai ler Lucas agora. Capítulo 5, verso 16, a Bíblia diz assim, olha que interessante esse verso. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Você já prestou atenção nesse verso? Ele poderia estar escrito assim, ó, Jesus se retirou para um lugar solitário e orou. Mas olha como o verso está escrito. Jesus se retirava. O que esse retirava indica para você? O que ele fala para você se retirava? Mais que uma vez? O que mais que ele fala para você? Rotina. Ele se retirava. Ele tinha o hábito de orar. Não foi uma coisa que ele fez assim, ai meu Deus, preciso fazer alguma coisa hoje. Não. Mas ele tinha um hábito de orar. Ele tinha um hábito de orar, tanto que a Bíblia diz que ele fez o quê? Ele se retirava para lugares solitários e orava. Jesus reconheceu que ele precisava da presença do Pai, sim ou não? Eu disse que eu ia fazer, vocês não acreditaram em mim? Não falei que eu ia fazer? Jesus, eu estava fazendo discretamente. Mas aí ela percebeu. Olha só, Jesus se retirava para lugar. Ele tinha uma vida de oração. Ele muitas vezes largava outras coisas, largava o trabalho, largava o celular, largava os amigos, largava a sogra, largava tudo e ia para o cantinho dele. Não, Jesus não tinha sogra, né? Mas ele ia para o cantinho dele e orava. Por que isso está escrito na Bíblia? Bem, se Jesus, que foi Jesus, ele precisava de momentos a sós para ele orar a Deus, quanto mais quem precisa? Isso, não respondam para mim hoje, preciso ver se eu não vou até meia-noite. Quem mais precisa de orar? Deve ter alguma lei municipal aqui, não acredito, que é proibido falar na igreja. Jesus, ele se retirava para lugares solitários e... Eu disse que eu ia fazer? Não acreditaram em mim. Irmão. É verdade. Experimenta aí mais para trás, se eu não vou atrás de vocês até na rua. Põe um púlpito lá no meio da rua. Ele bota aí? Eu ainda tenho que fazer um estudo. Eu estou fazendo a pós-graduação. Eu quero ver se eu dedico um tempo para pesquisar por que as pessoas gostam de sentar no fundo da igreja. Excesso de microfone? É? Não, mas eu quero descobrir qual é o fenômeno que faz sentar atrás. Para ver se eu curo, faço alguma coisa. Mas voltando aqui ao assunto, Jesus se retirava para lugares solitários e orava. Quer ver uma coisa agora? Um dos versos mais impressionantes da Bíblia. Olha aí no capítulo
6, verso 12. Olha o que diz o capítulo 6, verso 12. Em cima da sua Bíblia, provavelmente tem um título em cima, não tem? Sim ou não? Qual é o título que está aí? Responde quem está vivo aí. Isso. Jesus ia escolher os seus discípulos. Deixa eu fazer uma pergunta. Era uma coisa importante isso para Jesus? Não. Vocês acham que o nível de importância era alto ou baixo? Por quê? Ia ser o grupo de pessoas que ia pegar o bastão da mão dele e ia levar adiante, não era? Ele sabia que ele ia morrer depois de um tempo? Ele sabia que alguém ia precisar continuar levando a mensagem? Então, a escolha daqueles homens foi muito importante para Jesus, sim ou não? Sim. O que você faz quando você tem algo importante na sua vida para fazer, ou para decidir, ou para acontecer? Sabe o que muitos de nós fazemos? A gente sai desesperado, que nem um doido para resolver as coisas. Fica agoniado, ansioso, desesperado, e sai que nem um maluco para resolver o negócio. Jesus tinha uma coisa muito importante na vida. Ele tinha que escolher os discípulos. E não pensa você que ele acordou de manhã lá um dia, falou assim, não, hoje é dia, que dia é hoje mesmo? 23, né? Hoje começou a primavera, né? Ontem. É. Começou a primavera, né? Imagina, Jesus não acordou um dia e falou assim, hoje é dia 23 de setembro, está começando a primavera. Bem, acho que está na hora de eu escolher meus discípulos. Deixa eu sair aqui na rua, deixa eu ver aqui, aquele lá é Pedro, está bonitinho até, parece que é meio revoltadinho, mas vem cá, Pedro. Não, mas tem um outro ali, aquele ali é mais barbudinho, eu acho que fica bom aquele barbudinho ali no grupo. Aí chamou o Mateus. Não, aquele ali, acho que aquele ali, ele tem um andar meio esquisito assim, mas ele anda meio corcunda. Não, aquele ali é meio careca, mas eu vou chamar ele também. Quantos tem aqui? Tem 4? Não, eu preciso chamar mais 8, eu preciso de 12. E deixa eu chamar mais um, passou. Você acha que Jesus fez isso? Chamou de qualquer jeito? Acordou um dia lá, tomou um Nescau e saiu para a rua para chamar o pessoal? Um suco de laranja e foi chamar o pessoal? Não. Sabe o que Jesus fez? Olha o que Jesus fez. Comeu um bolo gostoso. Essa semana eu comi um bolo gostoso na casa da Karina. A Karina e a filha fizeram. Vocês já comeram o bolo da Karina, não? É bom, hein? É bom. E ela me deu um pedaço bem generoso. Um para mim e um para o pastor Jonas. Gostei. Mas a Bíblia diz assim, ó. Lucas 6, verso 12. Naqueles dias, Jesus se retirou para onde? Para o monte, a fim de orar. E passou 30 segundos orando a Deus. Passou o quê? A noite toda orando a Deus. O que queria fazer no dia seguinte mesmo? Escolher os discípulos. Era tão importante aquilo na vida de Jesus que ele decidiu passar a noite toda orando. Gente, tem gente que passa a noite maratonando série, gente que passa a noite assistindo um monte de coisa. Jesus tirou aquela noite toda para orar. Os estudiosos da Bíblia acreditam que esse passou a noite orando foi provavelmente das 6 ou 7 da noite até as 6 ou 7 da manhã. Basicamente, ele orou 1 hora em prol de cada discípulo. E ele passou ali aquela madrugada orando, Deus, eu quero revolucionar o mundo. Eu quero escrever uma nova história. Eu quero revolucionar o mundo sem dar um tiro, sem liderar um exército, sem agredir ninguém. Eu quero revolucionar o mundo com amor, mas eu não vou fazer isso sozinho. Eu preciso de alguns discípulos que vão comigo. Jesus passou a madrugada orando em prol disso. Lembra do verso anterior? Sim ou não? Ele se retirava
para lugares solitários e orava. Agora, esse verso falou que além de se retirar, ele passou a madrugada. Veja os hábitos de Jesus. Se retirava para orar, passava a madrugada toda orando. Parece com a gente? Gente, quanto sofrimento eu já tive na vida, porque antes de tomar decisões, eu não fiz o quê? Orei. Eu não busquei a Deus, a orientação de Deus. Sabe que nem um maluco, não, eu vou resolver isso aí no peito. E aí fiz o meu jeito e deu errado. Mas o tempo Deus foi me ensinando também. E o sofrimento e os erros, as falhas, vai ensinando a gente. E Deus tem me ensinado até hoje que eu preciso orar mais. E às vezes eu me esqueço disso que eu estou falando para vocês. E tem um problema diante de mim, tem uma coisa para acontecer. Eu falo assim, não, mas como eu vou fazer isso? Não, já sei, eu vou fazer essas. Esqueço de buscar Deus antes, de passar um tempo em oração. E às vezes Deus tem que me lembrar que as vitórias não virão pela minha força, mas é pela presença dEle na nossa vida. E eu tenho muitos momentos que eu também fiz certo. Antes de agir, antes de tomar uma decisão, antes de fazer algo, eu busquei a Deus em oração. E o convite para você hoje é você pensar nisso. Deus é um Deus de amor que está no céu, olhando para você. Olha só, que interessante. Na vida futura, os mistérios que aqui nos inquietaram e desapontaram serão o quê? Esclarecidos. Veremos, olha que lindo, veremos que as orações na aparência desatendidas e as esperanças frustradas têm lugar entre as nossas maiores bênçãos. É bonito ou não é isso daqui? Gente, um dia você vai perceber que aquela desilusão que você teve, que para você pareceu o fim do mundo, na verdade não foi o fim do mundo. Foi Deus respondendo a oração, agindo na sua vida, preparando algo melhor para você. Aparentemente coisas que trouxeram desapontamento para você, um dia elas vão ser o quê? Esclarecidas. Quando eu estava na faculdade, vou contar um quando ele estava aqui na terra. O natural coopera com o sobrenatural. Olha que interessante essa parte. Faz parte do plano de Deus conceder-nos em resposta à oração da fé aquilo que Ele não otorgaria se nós não pedíssemos assim. E olha isso daqui. Se tivermos voz e tempo para orar, Deus terá tempo e voz para responder. Eu quero ler o último para vocês. E esse aqui para mim é muito marcante. Olha o que diz isso aqui. Ellen White, ela diz assim: a oração é a resposta para cada problema da vida. A oração é a resposta para cada problema da vida. E ela nos põe em sintonia com a sabedoria divina, o qual sabe ajustar cada coisa perfeitamente. Deus sabe ajustar cada coisa na sua vida perfeitamente. Ele não vai fazer a força. Mas se você aprender a ter uma vida de oração, se você aprender a buscá-lo, Ele vai agir na sua vida, nas grandes e pequenas coisas. Eu aprendi a buscar a Deus nas grandes e nas pequenas coisas. Mesmo uma coisa que você considera pequena, hoje eu aprendi. Eu oro a Deus, eu busco a Deus nas grandes e nas pequenas coisas. Porque Ele sabe ajustar cada coisa. Às vezes deixamos de orar em certas circunstâncias, porque ao nosso ver a situação é sem esperança. Mas nada é impossível para Deus. Nada é tão emaranhado que não possa ser remediado. Nenhuma relação humana é tão tensa que Deus pode trazer a reconciliação e a compreensão. Nenhum hábito é tão profundamente enraizado que não possa ser vencido. Ninguém é tão doente que Ele não possa curar. Se alguma coisa nos causa preocupação e ansiedade, paremos de propagá-la e confiemos em Deus por restauração, amor e poder. Hoje, Deus está fazendo um convite para você, para ser uma pessoa de oração. Vocês lembram que eu mostrei lá no começo uma foto da minha família? E a foto da minha família, a gente estava ali na... A primeira foto que eu mostrei assim da minha família, vocês viram que tinha uma foto que a gente estava com uma camiseta igual? Aquela foto foi no aeroporto de Manaus, né? E eu tirei aquela foto para guardar de lembrança, porque aquela foto me lembra que Deus escuta a minha oração nas grandes e nas pequenas coisas.
Um dos meus trabalhos, hoje como pastor, um dos meus trabalhos é justamente organizar viagens missionárias. O ano que vem vai ter outra viagem para a Amazônia, o ano que vem vai ter também uma viagem missionária para o Egito, e depois vai chegar, e se você quiser participar, vai ter uma viagem para o Egito, e a gente vai para falar do amor de Deus, mas a gente vai para construir coisas também. Na Amazônia a gente, como eu disse, construiu uma casa, construir um centro comunitário lá que as pessoas daquela comunidade precisavam, fez um trabalho com as crianças. No Egito nós vamos fazer um trabalho com as crianças também. Se você quiser, qualquer um de vocês pode ir. É só você se inscrever, comprar a passagem e ir com a gente. E depois eu vou mandar o link dessas viagens missionárias para o pastor, e vou mandar aqui para o Kainan também, para espalhar aí nos grupos da igreja, pode ser, não? E se você quiser participar, essa da Amazônia é impressionante. Impressionante demais. Claro, o Egito é muito bacana. Você vai conhecer o Monte Sinai, você vai ver as pirâmides, você vai lá passear um pouco, mas você vai trabalhar também. Você vai fazer o bem. Mas eu me lembro que... Então, um dos meus trabalhos é organizar isso tudo. E eu podia passar aqui horas contando as respostas de oração de cada um daqueles missionários que queriam ir ali e não tinham dinheiro para ir. E eu queria levar toda a minha família, vou contar só uma história pequenininha para mostrar para vocês como eu aprendi a depender de Deus nas grandes e nas pequenas coisas. Não é só nas grandes não, nas pequenas também eu busco a Deus. Às vezes eu esqueço, mas Deus tem me ensinado, Deus tem me mostrado. Walter, quando você estiver preocupado com uma coisa, em vez de você se matar tentando achar a solução, passa tempo me buscando. Sabe que às vezes a gente quer consertar, né? Eu vejo vocês assim, preocupados com os jovens, com os bravadores, tudo. O que nós vamos fazer? Ei, dedica mais tempo para buscar Deus em oração. Às vezes o nosso braço, a nossa força, a nossa habilidade, os nossos talentos, não é Ele que vai dar a solução, mas é o poder de Deus agindo que vai trazer a solução. Ele que vai dar a resposta. E eu me lembro que eu queria levar a minha família, essa viagem da Amazônia era para ter acontecido em 2021, mas por causa da pandemia ela foi adiada para 2022. E aí, para nos alegrar, para nossa alegria, quando a gente estava ali com um grupo, 60 pessoas, quando a gente foi se preparar, que chegou a data de a gente comprar a passagem, estourou a guerra lá da Rússia com a Ucrânia. E aí o preço das passagens explodiram assim. Uma passagem para a Amazônia estava mais cara do que uma passagem para os Estados Unidos. E aí eu falei, Deus, não acredito que eu estou organizando isso, o pessoal está animado para ir, a gente tem um projeto lá, a gente vai fazer algo de bom, eu quero levar minha esposa, meu filho, minha filha, agora com o preço dessas passagens, como é que eu vou levar a minha família? Como é que o pessoal vai? Gente, e aí a gente começou um movimento de oração. Não dá tempo de eu contar, mas Deus foi respondendo cada um de um jeito. Tinha uma lá que queria ir, ela passou uma noite orando, e dali a pouco, no meio da noite, liga uma amiga dela e falou assim, olha, eu acordei agora e Deus me falou para eu pagar a sua passagem para você ir. Então, eu vou pagar toda a sua passagem para você ir. Pode fazer a sua inscrição que você vai. Gente, se vocês virem, se eu contasse para vocês o que um grupo de adolescentes fez e como Deus foi respondendo a oração deles, vocês iam ver que Deus, Ele é presente na sua vida. Ele não é um camarada que está sentado no céu lá, de cabelo branco, barba branca, só olhando para você e falando, aquele ali vai se perder. Não, aquele ali não é muito legalzinho. Não, Deus é um Deus presente na sua vida. É que a gente não busca esse Deus. E para concluir, eu queria levar a minha família. E com a guerra na Ucrânia, as passagens ficaram muito caras. Para eu levar toda a minha família, ia custar 11 mil reais. Vocês têm 11 mil reais aí sobrando, não? Eu não tinha. Alguns aqui têm. Aquela moça ali tem muito mais que 11 mil. Tem café no bolo. E eu falei assim, Deus, não tem como eu levar a minha família com 11 mil reais. E as coisas não abaixavam. E aí eu falei assim, não, Deus, para eu levar toda a minha família, tem que ser menos da metade desse preço aí. E a passagem não abaixava. Aí um dia abaixou para 9 mil.
Eu falei, não, Deus, ainda não dá, não tem 9.000, tem que ser menos da metade. E eu vinha juntando recursos, porque eu sabia que isso ia acontecer, mas não tinha juntado tanto assim para isso, né? Afinal, eu tenho filho e sogra para criar, né? Minha sogra come também. E não deu para juntar muito para isso daí. Mas aí eu decidi fazer uma coisa. O tempo foi passando. E minha esposa... Um dia eu chamei minha esposa e minha filha e falei assim, minha filha é muito animada. Pensa na guria animada. Qualquer coisa que você chamar ela, não importa a hora, ela faz. E aí eu chamei as duas e falei assim, meninas, não vai dar para a gente ir todo mundo. Eu vou ter que ir sozinho. Porque a passagem está muito alta. E aí minha filha ficou meio tristinha, porque ela é animada para ir em tudo que aparece. Os bravadores, ela faz, tem que comer lama. Quando você começar a falar, ela já está mastigando. Ela participa de tudo, chamou para qualquer coisa, ela vai. E aí eu percebi que ela ficou triste, né? Porque ela queria ir. E a minha esposa, não percebi muita tristeza nela não, para ser sincero. Porque ela estava com medo de dormir na rede 10 dias, no meio da galera. E estava com medo de banheiro. Tá, mas como que é o banheiro no barco para 30? Gente, foi dos banheiros mais limpos que eu já vivi na minha vida. Impressionante o que os camaradas fazem. Na verdade, eram 3 banheiros para 30. Mas você entrava, toda hora você entrava no banheiro, estava limpo. Os camaradas do barco, eles limpavam todo o tempo o barco. Para vocês terem a ideia, para a gente entrar no barco, a gente tinha que tirar o calçado. De tão limpo que é o negócio. E aí eu percebi que ela tinha ficado triste. Eu falei, puxa, eu acho que eu fiz errado. Eu acho que faltou um pouco mais de oração por isso, antes de eu dar uma má notícia para elas. E aí era uma quinta-feira, eu falei assim, não, próximo sábado eu vou jejuar e orar por isso. Eu vou passar mais tempo orando a Deus por isso. E daquela sexta para sábado eu passei muito tempo orando. E naquele sábado eu jejuei. E parece que quando a gente decide jejuar, aparecem os melhores almoços na sua vida, né? Eu fui no lugar, pensa no almoço que tinha ali. Mas eu aguentei firme. E eu falei, não, Deus, eu vou usar esse tempo para orar. E eu passei orando aquele sábado. E aí eu cheguei em casa à noite já. E quando eu fui dormir, eu passei mais um tempo de oração. E quando foi 3 horas da manhã, aconteceu uma coisa. Eu estava dormindo, 3 horas da manhã, do nada eu acordei. E eu escutei uma voz falando comigo assim, levanta e compra suas passagens agora. Parecia que tinha alguém falando comigo. Se você não aprendeu a ter uma vida com Deus, uma vida com o Espírito Santo, você está perdendo muita coisa. E Deus está me ensinando. E eu ouvi aquela voz falando assim, levanta e compra agora. E aí eu levantei, correndo assim, peguei meu computador, peguei meu celular, abri assim, e fiz uma consulta assim para comprar a passagem para toda a minha família. E o preço da passagem estava no valor que eu tinha pedido para Deus. E eu comprei na hora, naquela madrugada de sábado para domingo. E eu acordei um monte de gente de madrugada. Eu falei assim, ó, acorda aí, seus dorminhocos. Tá tarde já, acorda aí e sai comprando passagem aí. E o pessoal começou a comprar passagem ali, aquela madrugada, no domingo de manhã. E dali a pouco, todo mundo que queria ir tinha resolvido a questão. Passou alguns dias, a passagem e voltou o preço alto de novo. Gente, Deus, Ele escuta as grandes e pequenas coisas da nossa vida. Eu quero encerrar essa noite fazendo um desafio para você. Para de lutar sozinho. Para de achar que você que resolve as coisas sozinho. Claro, a gente faz a nossa parte, né? Eu não fiquei sentado lá. Se abrir meu computador, tem 8 milhões de cotações de passagem, tudo quanto é lado. Até para ir a pé eu já tinha visto um jeito. Para ir atravessar o rio de jegue, tinha visto tudo quanto é. E para o Egito agora eu estou fazendo a mesma coisa. Mas eu decidi que a oração é a resposta para cada problema da vida. É ela que nos põe em sabedoria, em contato com a sabedoria de Deus. Hoje tem coisa que você não entende na sua vida.
Mas se você buscar Deus em oração, Deus ele vai agir na sua vida. Será que está faltando isso na sua vida? Dedicar mais tempo para orar. Dedica mais tempo para orar pelos jovens. Dedica mais tempo para orar pelos desbravadores. Dedica mais tempo para orar pela tua família, pelo teu casamento, pelo teu filho. Quando eu era jovem, eu me afastei dos caminhos de Deus. E a minha mãe falou, eu batizei com 12 anos, com 18, eu falei, vou sair para o mundão aí, que é mais legal. E aí a minha mãe, que tem a mesma fé que a gente, insistiu muito, não faz isso, rapaz. Vai sair aí. Eu falei, não, eu vou sair, não quero mais saber não. Negócio de crente aí. Eu me lembro que a minha mãe insistiu muitas vezes para eu voltar. E eu nem dava bola mais porque a minha mãe falava. Mas aí eu percebi que a minha mãe parou de falar. Ela parou de me convidar para ir na igreja, parou de falar para eu voltar para Deus. Ela simplesmente parou de falar. Eu falei, eita, entendeu? Ainda bem. Bateu a cabeça e entendeu que eu não quero mais saber dessas coisas. Mas aí eu comecei a perceber uma coisa. Que toda brechinha de tempo, minha mãe estava ajoelhada no quarto orando. Toda hora eu via aquela mulher orando. Se ela não estava fazendo alguma coisa, ela estava ajoelhada orando. Quando eu chegava à noite, meu quarto ficava assim do lado do quarto dos meus pais, tinha um banheiro no meio, mas ficava pertinho. Eu olhava lá, aquela mulher ajoelhada orando. Aí um dia eu cheguei de madrugada, bem pertinho da porta do quarto. Falei assim, não, quero ver se ela está orando em voz baixa ou alta. E eu cheguei pertinho assim, fiquei bisbilhotando. E eu percebi que ela estava orando por mim. Que ela estava orando em voz alta. Pedindo para Deus cuidar de mim. Pedir para Deus me proteger. E quantas vezes nesse período Deus me livrou. Até que eu percebi que a minha mãe venceu. Não pelo esforço dela. Mas ela venceu porque ela decidiu ser uma pessoa de oração. Existe algo na sua vida que precisa ser resolvido? Dedica tempo orando. Existe algo na sua vida que está ruim? Dedica tempo orando. Existe algo na sua vida que você não está encontrando solução? Dedica tempo orando. Existe alguma coisa no seu casamento que não está legal, ou no seu namoro, ou na sua vida familiar, ou na educação dos seus filhos? Dedica tempo orando. Jesus deixou essa lição para nós. E por isso eu quero terminar fazendo uma pergunta. Gostaria você de pedir a ajuda de Deus para desenvolver uma vida de oração e comunhão com Deus? Você tem o desejo? Quantos teriam desejo assim de pedir ajuda de Deus? Deus, me ajuda a ter uma vida de oração, não aquela de 30 segundos, que você começa a orar já deitado e no meio da oração você já está roncando, babando do lado ali. Você quer pedir para Deus te abençoar nisso? Deixa eu orar com você então, fique em pé comigo e ore. Eu quero pedir para Deus te dar experiências de oração. Poderia contar muita coisa que Deus já realizou na minha vida em resposta à oração. Eu poderia contar também quantas vezes eu me meti em encrenca e ainda me meto quando esqueço de priorizar a oração. Mas tenha uma experiência com Deus. Busca a Deus em oração. Bondoso Deus, te agradecemos por esse dia. Te agradecemos porque entramos nas horas do sábado. Esse dia é tão especial para nós. O Senhor de propósito criou uma barreira no tempo para que a gente parasse, respirasse e passasse mais tempo contigo. Deus, tem tantas coisas da nossa vida que nós precisamos da tua atuação, Senhor. Nós precisamos da tua ajuda na nossa igreja aqui. Nós precisamos da tua ajuda para os nossos líderes, para os adultos, para os nossos jovens, para os adolescentes, para as nossas crianças. Nós precisamos, Senhor, da tua ajuda. Por isso que nessa noite nós queremos colocar a nossa vida nas tuas mãos. E queremos te pedir para o Senhor nos ensinar a confiarmos e dependermos mais de ti. Às vezes, Deus, saímos desesperados querendo resolver as coisas do nosso jeito, da nossa forma, no nosso tempo. Mas nos ajuda, Senhor, a lembrar que as vitórias são alcançadas quando nos unimos a ti em qualquer coisa da nossa vida. Ensina-nos, Senhor, a ter uma vida de oração.
Ajuda-nos, Senhor, a desacelerarmos, a pararmos, a dedicarmos tempo para o Senhor. É bem verdade que muitas vezes começamos a orar e a nossa oração não passa de 1 minuto. Mas nós queremos dedicar tempo, Deus. Nos ajude a aprender a caminhar ao Teu lado através da oração. Nos entregamos em Tuas mãos e queremos que o Senhor nos guie nisso, na nossa vida cristã. Abençoe a cada um que esteve aqui presente nessa noite. Que eles tenham experiências, que cada um tenha a sua experiência contigo, Deus. Que cada um aqui que esteve presente sinta a alegria de ver Deus respondendo orações. Que cada um tenha a sua experiência individual contigo, Pai. Toma cada um nas tuas mãos, nos leve para casa na tua companhia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço em quem está do seu lado. Diz para ele assim, ó, Jesus te ama demais, e Ele escuta a sua oração, Ele está interessado na sua vida, Ele sabe do seu problema. Busca a Deus em oração, fala para a pessoa aí, olha, Jesus te ama demais e Ele cuida de você. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma boa noite. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Permaneça em mim, permaneça.